Videocasts FIA Diálogos ABMed. Este videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um novo modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas de Estado e uma perspectiva de longo prazo. Organizado pela FIA, Fundação Instituto de Administração, com curadoria da ABMed. A iniciativa tem apoio oficial do Encontros com o Futuro, promovido pelo World Observatory e pela produtora brasileira, com apoio do Pacto Global da ONU, da Prime, que é o braço de universidades da ONU no Brasil, do CRA São Paulo e a Berge. A iniciativa busca promover o alinhamento entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, consolidando um compromisso comum, construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor da saúde. Este vídeo aborda o tema Mudanças Climáticas e Impactos na Saúde. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui na bancada comigo a professora doutora Patrícia Iglesias, professora associada do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, superintendente de Gestão Ambiental da USP. Patrícia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu, Pedro. Obrigada. E Tiago Roca, diretor de Parcerias Estratégicas e Novos Negócios da Fundação Butantan. Tiago, um prazer ter você. Obrigado, prazer é meu. Duas instituições de peso, não só para o estado de São Paulo, mas para o país inteiro. Patrícia, a gente se encontrou em Belém, na COP. Foi uma COP intensa. O Brasil conseguiu se fazer ouvir, trouxe pautas importantes. Qual foi a tua visão da COP e o legado que ela deixou para a gente? Olha, Pedro, eu vejo a COP do que foi a COP antes, né, que era a expectativa, e o pós-COP, que eu acho que foi um saldo bem positivo. Na verdade, nós tivemos ali algumas questões entabuladas. Eu mencionaria, por exemplo, a questão do fundo para florestas, né, que, a meu ver, é um ganho muito grande para essa agenda do clima. E lembrar que a presidência da COP continua até o final desse ano. Então, ainda tem muito trabalho para poder aterrissar aquilo que foi pensado e levado nessa COP 30. Quando a gente pensa em mudanças climáticas, o que a COP nesse momento trouxe para a mídia, qual que é a relação com saúde que você sente, Patrícia, que já está clara para a sociedade e que ainda precisa ficar? Mudanças climáticas e saúde andam juntas? Eu acho que andam, mas talvez não passe essa imagem para as pessoas. As pessoas não vislumbram que o fato de eu ter um evento extremo, esse evento extremo vai afetar diretamente a saúde das pessoas. Um exemplo disso foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que nós tivemos ali aquela situação e, obviamente, um problema de saúde para muitas pessoas. Por isso que hoje já se fala muito na questão da saúde planetária, ou seja, eventos extremos que precisam ser mitigados, precisam ser adaptados para que a gente reduza os impactos em relação à saúde das pessoas. Ou seja, calor demais, temperaturas extremas, chuva demais, impacto na saúde. Tiago, quando a gente pensa no Instituto Butantan, que é reconhecido nacionalmente, internacionalmente, talvez pelas vacinas, mas pelo grande serviço que faz para a saúde pública, como é que o clima impulsiona vocês, estimula as parcerias e o trabalho em ciência para que chegue para a saúde? Como é que você coloca isso na pauta? E qual que é a importância das parcerias que é a tua pasta? Sem dúvida, né? Acho que quando a gente olha todos esses acontecimentos, né, que tiveram e que, sem dúvida, trazem um impacto direto para a saúde, isso para uma instituição de ciência e tecnologia, empresa produtora, ela olha, obviamente, para o portfólio dela de produtos, né, e até do que ela tem, não tem, e o que ela futuramente vai ter que agregar de parcerias para fazer isso. Então, a vacina é uma arma, né, para isso, né, e aí no caso não só de pandemia, mas também de epidemias, né, de surtos até
bem regionalizados, né? E o Butantan fez esses movimentos aí quando optou por desenvolver vacina de dengue, de chikungunya, a própria vacina da gripe que tem hoje já em produção comercial. Mas, enfim, são escolhas que você olha com base no que está acontecendo, né? E muitas dessas doenças, né, infecciosas, elas têm gatilhos, né, relacionados à mudança de clima, né, e os ciclos delas ainda. Algo que se estuda muito na academia, né? E é importante a academia também, né, nessa discussão, para justamente facilitar esse desenvolvimento e muita inovação, né? Vacina é um meio, né, de prevenção, né? Mas a área de diagnóstico também evoluiu muito, e isso também é um olhar que a indústria tem que ter para dentro de casa, até a forma de se fazer diagnóstico, a rapidez do resultado do diagnóstico. E todo o arsenal terapêutico, né, para enfrentar, seja eventos agudos, né, que a gente falou do caso do Sul, da época de chuvas fortes aqui em São Paulo, mas eventos que vão acontecendo de forma progressiva, ou com aquecimento, ou com resfriamento, ou com as mudanças bruscas de temperatura que a gente tem no planeta. Tiago, o Instituto Butantan, ele, além da parte de pesquisa e ciência, o que mais ele tem de estrutura? Quais são os serviços que o Instituto... Muita coisa, né? Além de pesquisa e ciência, nós temos um hospital também, né, dentro do Butantan, que é referência para tratamento de acidentes com animais peçonhentos, que também mudam seus comportamentos frente às mudanças climáticas, né? Escorpiões é um caso aí que a gente consegue ver facilmente. Temos também a área, obviamente, de produção, né? Que também se desenvolveu muito nas últimas décadas, né? Por atender o Sistema Único de Saúde, né? Atende o Brasil inteiro, exporta também. Temos também toda a parte de educação e cultura, né? O Butantan oferece cursos, né, de extensão, cursos de pós-graduação e todo o programa de desenvolvimento aí de mestres, doutores, bolsistas. Focado em profissionais de saúde. Isso. E dentro da parte cultural, profissionais de saúde, né, voltado principalmente nas áreas de biologia, química, né, que é o DNA do Butantan. E também toda a parte de cultura relacionada aos museus, né, que o Butantan tem e faz a gestão, né. Também com temáticas relacionadas à biotecnologia, à biologia, à área farmacêutica, enfim, que é onde o Butantan está inserido, né. Um pouco geral de tudo, né? Sim, vocês não deixam quase nada de fora. Na linha da USP, Patrícia, vocês transformam ciência em governança, em políticas públicas. O que está faltando para a gente realmente ter um projeto de saúde pública mais sólido? É dado? É uma capacidade de conseguir prever esses extremos climáticos? O que a USP vem trabalhando nesse sentido, seja na sua superintendência ou em outros núcleos de estudo? Olha, a meu ver, o que falta é realmente essa conexão da academia com aquilo que acontece na ordem do dia a dia, né? Aliás, é um ponto que nós tentamos trabalhar um pouco quando foi criado o programa USP Sustentabilidade de Pós-Doc, que era exatamente ter um pós-doc pesquisando algo de interesse do setor público ou privado e entregando uma resposta rápida. Quando a gente olha para o mestrado, o doutorado, eles levam um tempo maior. E talvez esse tempo acaba sendo muito grande para uma empresa, para o setor privado. Agora, o pós-doc não, porque ele é um projeto de 1 ano com entregas durante esse 1 ano. Então, essa foi uma experiência muito boa, talvez um caminho aí a ser seguido. Também um olhar de que a pesquisa não é somente pesquisa pela pesquisa. Ela é uma pesquisa para trazer resultado concreto. E eu acho que isso é algo novo, porque normalmente a gente via muito mais a pesquisa pela pesquisa, o número de papers que foram publicados, né? E hoje, num programa como nós temos no Centro de Pesquisa, no USP Proclima, ele é mais voltado para encontrar soluções para problemas reais. Acho que esse é um caminho interessante. E Patrícia, me ajuda a entender os passos. Quem provoca a pesquisa? Ou se é uma via de mão dupla, a empresa ou o ente público pode levar esse problema para a Universidade de São Paulo,
para esse laboratório, fazendo essa provocação, e vocês orientam ali os pós-doutorandos nesse trabalho, ou vocês procuram empresas que tenham interesse em algumas soluções que estão sendo estudadas? Olha, normalmente a empresa traz a questão para o centro, a gente monta um termo de referência que auxilia a resolver aquele problema, e daí a gente vai buscar o pesquisador que se encaixa naquilo, e o supervisor, né, o professor que também se encaixa no tema. E é isso que a gente tem feito. Então, tem alguns casos interessantes, como um trabalho que foi feito para bioeconomia na região do Vale do Ribeira, que foi um trabalho feito a pedido da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. E foi bastante exitoso, né? É um dos exemplos. Então, acho que a linha normal é partir de uma dor, seja do setor público ou privado, para a academia e num estudo mais rápido, trazendo realmente a universidade para a rua. Eu acho que esse é o caminho, de verdade, porque muitas vezes o aluno, ele está ali, ele não sabe o que ele vai pesquisar, e talvez vá pegar uma coisa que não faz tanto sentido, quando na verdade poderia estar resolvendo um problema real. Então, eu vejo assim muito a pesquisa voltada para resolver as questões práticas. E tangenciando a questão de saúde, a gente tem alguns expoentes surgindo, seja a mudança climática, agora a inteligência artificial, a questão da saúde, que é um ponto sempre não só muito custoso para a sociedade, mas difícil de equacionar, ainda mais na nossa escala. Você já tem algum projeto sendo incubado nessa linha? A gente não tem no momento, mas nós vamos ter em breve, porque nós somos procurados pelo governo federal dos Emirados Árabes, que tem uma questão específica ligada à saúde, e a gente deve começar em breve com um projeto nessa linha. Que interessante, vocês não estão restritos a demandas nacionais. Não. Não, isso é um sonho para empresa e governo, né? Ter a Universidade de São Paulo trabalhando, pesquisando um problema seu. É isso, né? Mas, a meu ver, isso enriquece muito a pesquisa, isso é muito bom para o aluno, para quem está, de fato, fazendo a pesquisa. Não, é um sonho você receber um problema exato, real, e trabalhar com isso e trazer a solução. Eu ia visitar o meu doutorado na biblioteca para ver quantas pessoas tinham custado. E era sempre uma frustração, porque o tema fui eu que escolhi, não foi o mercado que escolheu. Não, realmente é um salto. É um salto, é isso mesmo. Tiago, comenta um pouco comigo aqui. Sistema de saúde, preparação, adaptação e resiliência. Quando a gente fala de preparação, adaptação e resiliência, a gente tem que ter previsibilidade do que vai acontecer. E mudança climática é uma das características que a gente não tem. Como é que o Butantan está investindo nisso? Como é que você busca parceiros para isso? Falta o quê? Tem muita oportunidade? O que você está sentindo? Eu acho que eu falei um pouco na outra fala sobre o desenvolvimento de produtos, né? E alguns deles vieram em formato de parcerias, né? Dei o exemplo da vacina de chikungunya, que é uma doença transmitida por um mosquito, e que ele amplia essa não só a dengue, a chikungunya, a zika, elas tiveram febre amarela, tiveram vários surtos nos últimos anos provocados, muito por conta da adaptação do mosquito às temperaturas mais altas, né, o regime de chuvas no país, né. Então, a escolha de parceiros e produtos dentro do Butantan é uma frente importante, né, para a construção de um portfólio de ações para a saúde, tratamentos também que a gente vem buscando através de anticorpos monoclonais, que são medicamentos inovadores, né, e que trabalham como terapia-alvo. Para esse tipo de doença também eles são úteis, e a gente tem isso dentro do pipeline da empresa para desenvolver. Mas também como indústria, a gente também tem ações relacionadas ao clima, né, como a descarbonização, o uso de energia limpa, né, e até autonomia energética, né, porque a gente está em fevereiro, né, época de chuvas, né, em São Paulo. Butantan, o complexo industrial do Butantan está todo dentro da cidade de São Paulo. Então,
Se falta luz? A previsão de chuva, ela sempre existiu, né? Então, desde que me conheço como gente, nasci e cresci em São Paulo, a gente sempre sabe que essa época do verão vem chuva, vem enchente. O que a gente vê aí nos últimos anos, uma agressividade maior, né? De ventos mais Sim. fortes, de mais quedas de árvores. E isso afeta, né? A gente está felizmente, né? Então, não só o Butantã, mas a USP, a gente está numa área verde, mas que também traz esse transtorno, o transtorno, né, das quedas das árvores. Isso causa interrupção de energia. A interrupção de energia para um complexo industrial com um hospital dentro gera transtornos para produção, para pesquisa, para o hospital, né, riscos, né? Então, autonomia energética, eficiência energética, energia limpa, está tudo dentro da pauta dentro da instituição, né? Porque é uma questão de evitar prejuízos, né? Não só prejuízos financeiros, mas também, por exemplo, deixar de entregar um medicamento para o SUS, enfim, interromper um tratamento de um paciente no hospital, perder meses, às vezes anos de pesquisa de um pesquisador envolvido num desenvolvimento complexo, enfim. Então, essa frente da indústria é um tema também que nos preocupa bastante. E no memorial de conquista de vocês dos últimos anos, não só o desenvolvimento de algumas novas vacinas, mas de novos tratamentos e o ganho de escala, o que você destacaria que foi importante frente às mudanças climáticas? Eu vejo os prédios novos já estão com placa de energia solar, né? Isso de infraestrutura, mas isso de vacinas e medicamentos? Bom, vacinas, o que a gente foi até os dois, de ano passado para cá, o ano passado e esse, né? O lançamento da vacina de dengue e chikungunya, sem dúvida, são os principais pontos aí, né? Aí, além disso, tem um pipeline, né, de desenvolvimento de novos medicamentos. Então, por exemplo, anticorpo monoclonal para tratamento de Zika, que também é uma doença transmitida por mosquito, ou para, de repente, o uso desse anticorpo monoclonal para gestantes que vão estar em áreas endêmicas do Zika e prevenir que aconteça a infecção do vírus e, consequentemente, casos de microcefalia, como a gente teve no passado, né, que foi muito trágico. Anticorpo monoclonal também para tratamento ou até prevenção de chikungunya, também é outro medicamento em desenvolvimento que vai entrar nesse pipeline, febre amarela também, enfim. Então, tem ações que já estão saindo do papel, como as vacinas que eu mencionei, e tem outros medicamentos mais inovadores que vão passar os próximos anos em estudos e vão compor esse arsenal terapêutico do Butantã. É interessante quando você comenta, Thiago, de conquistas, o que vocês fizeram frente à preocupação não só de melhora do serviço, mas também de estrutura. Vocês conseguiram algo muito similar ou impressionante na USP. Conta pra gente um pouco, Patrícia, quando você entrou na USP para assumir essa pasta, qual que era a preocupação que você tinha que a instituição também representasse isso e como é que ela foi ficando mais resiliente frente às mudanças climáticas e mais atenta às questões de sustentabilidade? Eu acho que foi um caminho natural, mas a Universidade de São Paulo, em 2012, criou a Superintendência de Gestão Ambiental. E eu chego à universidade em 2016. Quando eu chego, a universidade estava figurando quase que no número 300 em sustentabilidade no ranking mundial, que é o Green Metric. Então, nós tínhamos que ter um olhar sobre aqueles dados, né, de como trabalhar isso, e, enfim, nós conseguimos avançar. Atualmente, nós estamos no 5º lugar mundial, que é um orgulho, assim, para todos nós brasileiros, sem dúvida, porque é incrível, é a única universidade brasileira entre as 100 primeiras. E tudo isso é trabalho de gestão. Então, a gente vai olhar para o ranking e começamos a trabalhar a mudança energética, né? A questão da energia solar. A gente tem o biodigestor da cidade universitária que trabalha com os resíduos orgânicos, enfim. E aí um olhar, né, em cada um desses pontos. No momento, nós estamos fazendo inventário das emissões da universidade e já trabalhando em como reduzir essas emissões, né? Estamos planejando para essa nova gestão que
que começa agora a questão do pagamento por serviços ambientais, porque a USP, até onde eu sei, é a única universidade que tem áreas protegidas declaradas na matrícula, né? Então, tudo isso foi um trabalho incrível. Em 2018, nós conseguimos que o reitor assinasse uma política ambiental. Então, para mim é um orgulho, porque eu sempre tive em mente, assim, fazer algo que trouxesse um benefício para a sociedade. Sim. Então, eu passei pela Secretaria do Meio Ambiente, pela CETESB, e na universidade, então, é um sonho. Eu gosto muito desse trabalho. Depois de ter sido presidente da CETESB, secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e agora na USP, como é que essa política, essa gestão, essa governança vira política pública? Como é que esse case espelha políticas públicas e como isso impacta na saúde? Porque a nossa grande questão é controlar o nosso clima, claro, aumentar a resiliência, expandir tratamentos, estar pronto para o choque, mas tentar diminuir a nossa pegada. Como é que você sente esse passo? Olha, eu acho que depende muito de quem está à frente dos projetos. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito. Quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, nós estávamos na crise hídrica no estado. Então, era um período super complicado e as pessoas falaram, por que você vai pegar isso agora, né? Uhum. Mas, enfim, eu sou uma pessoa dos desafios. Resumindo, nós criamos o programa Nascentes na época, que o Dr. Geraldo Alckmin fala até hoje desse programa, que foi o grande programa daquela gestão, porque hoje a gente tem mais de 50 milhões de mudas plantadas no estado de São Paulo, no entorno dos cursos d'água e das nascentes, sem usar R$1 de dinheiro público. Como? Como? Fazendo um banco de áreas a serem restauradas de proprietários privados e um banco de devedores de compensação ambiental na CETESB. E a gente só conectou essas pontas. Não, foi incrível. E é uma coisa real, o efeito é muito prático, muito rápido, que melhora a quantidade de água. Então, eu penso que é muito assim, você achar uma solução mesmo nos períodos mais difíceis, enfim. Eu peguei a questão da pandemia na CETESB e também a gente tinha uma expectativa de cair muito o número de licenças, enfim, não aconteceu. Então, eu não sei, eu acho que assim, sempre tem uma solução. Não, essa solução que vocês trouxeram que impacta o saneamento básico, que também nem sempre é óbvio, mas saneamento básico é a base da saúde pública. E tratar água, a gente tem tirado água de longe do estado de São Paulo, porque o problema da mudança climática é também que você tem água de menos. É uma solução sistêmica para a saúde pública. Com certeza, porque se você consegue ampliar o saneamento no tratamento de água e no tratamento de esgoto, você diminui muito o número de atendimentos em problemas de saúde, como diarreias e outros, né? Então, essa atuação mais preventiva, ela é fundamental hoje. Eu acho que nós precisamos ter gestores que tenham esse olhar, de fato, sobre o todo e, ao mesmo tempo, sobre pequenas ações que podem gerar efeito prático. Desde a base até a estrutura. Tiago, hospitais, redes, o nosso sistema único de saúde está preparado para o que está vindo? Você sente que, assim como a gente conseguiu acomodar, ou pelo menos no primeiro momento o SUS foi extremamente rápido e eficiente para conter o Covid, você acha que para a mudança climática a gente precisa expandir a infraestrutura, investir no quê? Qual o seu olhar? Acho que talvez medidas de contenção aí, principalmente pensando em eventos agudos, né? Que é onde você gera uma sobrecarga para o sistema muito rápida, né? Então, acho que a gente pega os casos que tem, né? Que teve o caso no Rio Grande do Sul, mas que todos os anos tem em São Paulo, no Rio, né? Os deslizamentos, enfim. Tudo isso gera uma sobrecarga, né? E às vezes o sistema também ele é afetado, né? Então, principalmente exemplos que eu estava dando lá de quedas de energia. Se o sistema está afetado, ele não consegue reagir, né? Sim. Ele tem uma dificuldade maior de atendimento. Então, acho que o sistema como um todo, ele não é só uma questão de ampliação, né?
mas de medidas que você consiga ter uma autossuficiência energética, medidas de contenção, um plano de gerenciamento de risco robusto para essas situações, né? Os efeitos, né, da mudança climática podem ser vários, né? Mas pensando no pior caso, que é sempre os agudos, né, que você gera sobrecarga, você tem um plano de ação muito claro, né, de como você vai lidar com isso, né? Então, acho que extrapola, eu trago muito a visão da indústria, né, mas eu vejo também os complexos hospitalares como uma grande indústria, né, que precisa também dessas medidas paliativas, né, e backups e planos de gestão para poder contornar essas situações. E a gente vê que ainda, principalmente quando acontece essas situações, os sistemas não estão preparados de imediato, né? Isso, obviamente, causa muito transtorno, muito sofrimento da população que necessita do atendimento. Se você conseguisse ranquear, quais são os gargalos que mais te preocupam e que municípios ou estados você vê que estão avançando nesse sentido? Eu acho que a questão da energia é um ponto claro para você. É porque é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Tá. Então, do que semana passada, retrasada, você vê a movimentação que teve em São Paulo por conta de queda de energia, pessoas acamadas em residência que precisam de oxigênio, você tem que fazer movimentação de geradores, isso vai para hospitais também, né? Enfim, a questão da energia eu acho que talvez seja um ponto claro. Claro. Outro que está sempre batendo na porta, já bateu da outra vez, a água, né? A água é um bem fundamental para a área da saúde, como insumo, né? Como insumo para os hospitais, para a indústria. Sem água, o Butantan, por exemplo, não consegue fabricar nada, né? Uhum. Então, a gente tem muitas práticas de fazer a água de reuso, né? Para algumas ações, sistemas que você consegue trabalhar melhor a eficiência da produção de águas, né? Praticamente todos os nossos produtos são líquidos, né? Injetáveis à base de água. Então, é um insumo super importante não só para a indústria farmacêutica, para o Butantan e para os hospitais também. Então, água e energia são dois temas super críticos, né, para o complexo industrial da saúde. Indo nessa linha, Patrícia, eu estive com o Gésio Oliveira, inclusive em Belém, e um ponto que ele trouxe a atenção que precisa de mais estudo é também a questão da securitização. Porque ele falou que saneamento básico é uma questão vital, a gente tem que criar cidades mais adaptadas aos extremos, cidades esponjas. Mas a securitização é uma questão difícil de equacionar. O Estado precisa criar camadas para garantir as resseguradoras. Eu acho que assim, entra na parte do seguro e do resseguro, né? Sim. O resseguro que é essa garantia dos seguradores e que acaba sendo fundamental. A gente vê que hoje as seguradoras estão preocupadíssimas com a questão dos eventos extremos, com a questão dos desastres, que mudam a lógica do que foi pensado para o pagamento, vamos dizer assim, daqueles seguros, né? Então, esse é um tema muito interessante. Eu mesma já pensei em escrever sobre esse tema, acabou passando, eu não escrevi, mas eu acho que o tema dos seguros ambientais é realmente... E até contando um episódio interessante desse assunto, quando a gente teve o primeiro seguro ambiental aqui no Brasil, eu fui contratada pela seguradora para dar um treinamento para as pessoas que iam vender o seguro. Tá. E aí, quando eu fui para o treinamento e comecei a explicar como se dá a responsabilidade, eles surtaram, porque eles viram que o produto não estava bem desenhado e que ia gerar um pagamento maior do que o que eles desejavam. Então, só para a gente ter uma ideia do como, né, esse assunto é complexo, e demanda ainda muita pesquisa, com certeza. Agora, um ponto interessante na linha do seguro, que o seguro vai para a área de saúde, mas também para a área material, é que o dado nem sempre ajuda, porque se as seguradoras detêm quais são as áreas que têm maiores sinistros e o Estado não está por trás, elas diminuem a cobertura nessa área, porque é maior o risco. Por exemplo, fazer um seguro hoje em Porto Alegre com certeza deve ser mais caro. Então a gente tem realmente que criar políticas públicas para fazer com que o sistema de securitização funcione.
Não tenha dúvida, porque você não tem como obrigar a seguradora a conceder um seguro. Claro. Então, se não houver uma política pública que dê um suporte para isso, você vai chegar a uma situação em que nem tem o produto disponível. Né? E para o seguro de saúde, idem. Também. Se a gente tem uma área inteira que é impactada, você tem um aumento de cobertura significativo. Sem dúvida. É como fazer fechar a parte econômica junto com a parte estrutural. Indústria, vigilância, política pública e cooperação. Tiago, tua pasta de parcerias. Quando discuto o Instituto Butantan, parece que vocês são um instituto que não precisa de novos parceiros. Desenvolvem, tem tecnologia própria, tem financiamento. Não é verdade? Não, é um modelo já... quando eu até me pergunto, eu estou quase 19 anos no Butantan, né? Desde que eu cheguei eu sempre vi esse modelo de parcerias com empresas privadas funcionar muito bem. E foi até, não só o Butantan, mas a própria Fiocruz no Rio de Janeiro, acho que começaram a desbravar esse mundo de relações com multinacionais. Isso depois virou um programa do próprio Ministério da Saúde, não é uma política de Estado ainda, mas é um programa de parcerias de desenvolvimento produtivo. Agora já tem um programa de parcerias para inovação local. Enfim, o próprio governo, com o seu poder de compra, ele fomenta isso, ele estimula isso. Que é super importante para a gente. O Brasil ainda tem um déficit, né, de tecnologia, né, e isso se reflete na balança comercial. Então, o governo estimula a internalização de tecnologia no país. Por meio de parcerias. Tá bom. Como ele vai comprar o medicamento, em vez de ele só desembolsar, fazer a aquisição do medicamento, ele faz um contrato com um laboratório público como o Butantan, junto com uma empresa privada que detém a tecnologia, e assim a tecnologia é transferida. Né? Isso é um meio de se conseguir alcançar a tecnologia e depois, a partir daí, você ser capaz de gerar inovação, né? Então, sim... Porque uma tecnologia é normalmente uma contratação, uma parceria público-privada com transferência de tecnologia, isso. Não entra na regulamentação de PPP. Não entra? Não. Não é uma concessão, né? Tá. Vai ser um arranjo jurídico bilateral entre o Butantan ou um outro laboratório público e uma empresa privada, só que demandada pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, no caso, e ele também monitorando. No passado, essas parcerias já existiam sem fundamentação regulatória, específica, sem um monitoramento ou um acompanhamento do próprio Ministério. Agora não, ele tem já um arcabouço legal, ele demanda que tecnologias é do interesse dele e ele supervisiona isso. Então, não que uma instituição de ciência e tecnologia não seja capaz disso, né? O Butantan foi capaz de, lá atrás, 15 anos atrás, decidir por fazer desenvolvimento da vacina de dengue sem ter um Ministério da Saúde batendo na porta, por favor, desenvolva uma vacina de dengue, né? A vacina de gripe é a mesma coisa. O Butantan fez uma transferência de tecnologia, fazendo um acordo direto com uma empresa que tinha tecnologia, sabendo, o Brasil vai precisar disso, né? Sim. Mas hoje é uma forma mais organizada, né? E com, né, obviamente, maiores responsabilidades, maior responsabilização, né, de todas essas partes envolvidas, porque são muitos recursos, são valores muito, muito altos, né, que o governo despende com a compra de medicamentos e que ele quer, de fato, ter a tecnologia absorvida aqui no país. Então, respondendo a sua pergunta, sim, nós ainda vamos buscar muitas parcerias, o que não impede, pelo contrário, é uma sinergia muito grande para o próprio desenvolvimento local, né? E também a gente também exporta tecnologia já, né? A gente transfere tecnologia, parte No mesmo modelo ou vocês vendem o produto pronto, acabado? As duas formas. Das duas formas. A gente, para conseguir atingir grandes volumes rápido da vacina da dengue, a gente teve que transferir a nossa tecnologia para uma empresa contratada na China auxiliar na produção. Entendi. A própria vacina da dengue, a gente já teve licenciamento de dados dela para uma empresa americana, para ela poder usar os dados para desenvolver a vacina dela. Então, a gente já exporta também tecnologia, mas isso não quer dizer que a gente não precise absorver outras tecnologias, né? Então, esse modelo de parcerias, ele continua existindo, continua pujante, né, por conta dos avanços que a gente tem na saúde, né? E por mais que o Butantan continue crescendo, isso nunca termina, né? É sempre uma busca pelo mais atual, pelo mais novo, pelo mais eficiente para a saúde.
Tiago, indo na linha aqui dos diálogos, com esse foco da ABIMED, de olhar o futuro, ver como a saúde pública no Brasil, o setor de saúde precisa se programar, se organizar. Esse ponto que você traz, ele é muito, muito sensível. Então, para entender, a gente consegue olhar através desses modelos de contratação. O Instituto, como o Butantan, consegue olhar o mundo, ver quais são as soluções e pesquisas e produtos já desenvolvidos, trazer para o Brasil, ser produzido, ganhar escala aqui através do Instituto e aplicar para a população, encurtando em muito o desenvolvimento nacional ou a pesquisa, mas não inibindo. Não, pelo contrário. Mas você tem um mundo para enxergar, você tem um pipeline do que você está procurando, por exemplo, HPV, os outros tipos de doenças que... E a gente ampliou muito, o pipeline, assim, em termos de molécula, é muito grande, né? A quantidade de iniciativas que a gente tem, né? Mas hoje ele não está restrito só a doenças infecciosas, infectocontagiosas, que é uma coisa que o Butantan trabalhou muito bem nos últimos anos. Hoje a gente está buscando também moléculas e tecnologias para oncologia, para doenças autoimunes, doenças raras, que cada vez a gente tem um diagnóstico mais preciso, então as pessoas estão tendo um tratamento mais personalizado, né? E a personalização da doença requer muito estudo, muito desenvolvimento. Então a gente está direcionando também para essa frente, né, a nossa atuação, né? Então a lista de produtos e tecnologias é gigantesco. Obviamente a gente não vai fazer tudo, né? Então tem um trabalho ali também de quase curadoria ou priorização do que a gente vai fazer, até para ter sinergia com o que a gente está fazendo, a gente ter ganho de escala, né? A gente também conseguir agregar valor no desenvolvimento de um produto, principalmente quando você vai trabalhar em regime de parceria, você tem que ter algo que agregue valor para aquela parceria, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de novos produtos, né? Mas, por exemplo, com saltos tecnológicos de inteligência artificial em oncologia, em doenças, tem soluções aparecendo no mundo inteiro o tempo inteiro. Sim, com certeza. Tem que ter uma gestão estratégica mesmo. Para definir. Sim, se definir quais são as prioridades claras, né, de busca de novas soluções. Você tem um laboratório que é muito maior do que só o país. Sim, sem dúvida. É genial. E nisso, o que você sente, Patrícia, que a universidade ela tem conseguido trabalhar mais próxima à indústria para desenvolvimento, assim como eles desenvolvem internamente o remédio ou a solução, ou buscam internacionalmente. A Universidade de São Paulo tem trabalhado mais de perto na área de saúde e clima? Você tem sentido iniciativa? Eu sinto que sim, né? Nós estamos, por exemplo, com esse trabalho ligado à saúde planetária, que já faz uns bons anos que nós estamos inseridos nele, mas, de uma forma geral, essa ideia da universidade realmente ter esse olhar mais prático e não um olhar simplesmente teórico, né? Então, eu acho que isso vale para as questões de saúde e para muitas outras, né, ligadas à economia e ligadas à sustentabilidade, né? Enfim, é uma nova forma de se enxergar a questão do papel mesmo da universidade, que não é somente de formação, né, mas também dentro dessa linha de gerar esses efeitos práticos que vão, inclusive, afetar as próprias políticas públicas. E na questão de funding, Patrícia, por exemplo, um projeto encabeçado pelo Butantan ou algum instituto consegue financiar essas pesquisas não só através do LAB, no sentido de contratação de professores e pós-doutorandos, mas também laboratórios? Tem uma via de entrada de funding já? Olha, tem uma via os centros de pesquisa, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu dirijo o Centro USP Proclima, que é um centro voltado para a questão de mudanças climáticas, de economia circular, prevenção de desastres. Você tem um espaço de trazer recursos do setor privado para o desenvolvimento dos projetos e das pesquisas. E existem muitos laboratórios na universidade que trabalham nessa linha, já recebendo recursos e desenvolvendo projetos, enfim, dentro dessa escala. O setor de saúde podia usar mais isso, né? Usar a infraestrutura instalada, o conhecimento técnico para fazer essas contratações
e parcerias academia e empresa. Sim, eu entendo que tem muito espaço Tem ainda para espaço. avançar. Projetos futuros do Butantan, Thiago, olhando um pouco perspectivas futuras, o que você vê em biotecnologia que está vindo no horizonte? O que vocês estão batalhando? O que vocês estão investindo, por exemplo, em novas tecnologias como inteligência artificial? O que tem no horizonte? Bom, acho que de mais inovador, talvez, que a gente hoje está trabalhando, né? A gente fez um investimento numa área de terapia celular que hoje está em Ribeirão Preto, junto com o Hemocentro de Ribeirão, que usa células do próprio paciente modificadas, retornam para o próprio paciente para fazer o tratamento no caso, primeiro protótipo lá de linfoma, né? São tratamentos hoje que existem, chegaram já no Brasil, né? Terapia celular, mas completamente inacessível o custo do tratamento para o Sistema Único de Saúde. A gente está falando na ordem de milhões, né? Para um paciente. Uma terapia completamente personalizada, né? Então, é isso que está hoje, assim, de mais avançado em termos de tecnologia. Óbvio que ferramentas de inteligência artificial, né? Elas vão auxiliar em todas as áreas, né? Hoje a gente já vê muito prático dentro da área administrativa, que é a hora que eu trabalho, quanto isso já tem auxiliado, isso torna a empresa, obviamente, mais eficiente, mas isso quando vai para dentro de um laboratório, né? Análise de sequências de proteína, criar algoritmos, né, de predição, antecipar muitos testes que o pesquisador vai fazer que podem dar errado e, de repente, direcionar para um caminho certo, para a descoberta de uma nova molécula, de um novo alvo, de um novo mecanismo de ação. Sem dúvida, isso aí vai acelerar cada vez mais o desenvolvimento. Então, é algo que vai entrando dentro dos laboratórios, porque não é um pacote hoje, a inteligência artificial que se adquire e coloca não, são várias ferramentas, né, que vão ficar de acesso para os pesquisadores, para os gestores, até para a parte de funcionamento da própria indústria, enfim, tem uma série de usos e que com o tempo vai entrando e ficando, né? Então, é óbvio que isso daí vai ajudar bastante não só o Butantan, mas a medicina, a evolução da medicina como um todo, né? Essa medicina personalizada que vocês estão prototipando para reduzir custo, ela é escalável? A gente está muito longe disso? Essa de terapia, ela é escalável. Hoje ela teria a ideia aqui é tropicalizar ela, trazer ela para dentro do país. Já existe, né, os laboratórios para testes. Hoje, como funciona? Esses tratamentos são feitos, hoje as células do paciente vão para fora do país, né? Vão principalmente para os Estados Unidos, e aí elas são processadas no laboratório lá e voltam para cá. Isso então, mais em que doenças? Principalmente oncologia. Oncologia. Câncer. E, óbvio, tendo um aumento de escala aqui, tendo a possibilidade de fazer esse processo aqui, ter a tecnologia aqui, você vai conseguir atender um número maior de pacientes de forma mais rápida e por um menor custo. E é uma tecnologia disruptiva porque não é uma coisa que só a indústria farmacêutica hoje está entrando. O próprio Hospital Albert Einstein tem também a sua plataforma em desenvolvimento. Então, é um negócio que hospitais de ponta que conseguem investir e gerir inovação vão fazer também. E, obviamente, ter aqui no Brasil, né? Porque é algo que vai ser necessário. Já está na fronteira, a tecnologia já está em uso, né? Então, o ter ganho de escala, obviamente, vem com muito investimento, vem com capacitação de pessoal, de profissionais que vão trabalhar com isso. É um desafio grande, não é fácil chegar lá, mas é um caminho, né? E é algo que o Butantan tá atuando. Não, pelo menos em oncologia é o futuro. Sim. A dificuldade é tentar trazer isso para o Sistema Único de Saúde em grande escala, o que com certeza reduziria outros custos, que é o custo do tratamento. O tempo também, né? O tempo, o sofrimento das famílias. Isso, algo que você precisa de forma muito rápida, né? O menor tempo possível é a vida do paciente. Então... Para os próximos anos, eu sei que é difícil, ainda mais em medicina, uma área que salta, não anda. Para os próximos 20, 25 anos, o que você enxerga? Você apostaria nisso, medicina personalizada, tropicalizada aqui? Sem dúvida. É o caminho da medicina, é você ter um olhar cada vez mais específico para o paciente, a começar pelo diagnóstico, né?
Sim. A evolução do diagnóstico já diz isso, né? O que de fato o paciente tem, né? Hoje você vê a quantidade de segmentação, né? No passado, o câncer era muito generalizado. Depois diagnosticavam, é de mama, é de pulmão, Mas ainda assim, dentro você tem vários tipos de câncer, né? Então, o diagnóstico, ele está direcionando já a própria terapia, como vai ser diferente, como vai ser o protocolo de tratamento, enfim. Sendo mais precoce e mais preciso. E também, obviamente, o diagnóstico precoce, né? Não, precoce e preciso, né? Então, é o olhar aí da medicina para daqui 25 anos, né? E aí também o olhar da população, né? O que vai acontecer daqui 25 anos? A gente tem uma população mais idosa, né? Uma população mais idosa. Um clima mais... Vai ter mais obviamente, mais doenças autoimunes, mais doenças relacionadas à oncologia, mais doenças crônicas, tudo que é parte do envelhecimento populacional. Então, a medicina tem que caminhar para isso, para a gente lá na frente conseguir responder isso em grande escala, porque essa população vai estar toda, uma boa parte dela, né? Hoje 75% está no SUS, eu não acredito que vai ter uma grande mudança nesse sentido, se o Brasil continuar um país emergente. Então, esse olhar que a medicina tem que ter para os próximos 25 anos. Né? Não, genial. E também a empresa, né? As decisões da empresa de produto, de tecnologia, voltadas para isso. Eu só ia complementar que, além disso, nós vamos ter um aumento da litigância climática, que são essas ações estruturantes que vão na linha de cobrar mesmo do Estado determinadas posturas, né? Então, a gente tem um caso interessante na Suíça em que senhoras com mais de 65 anos promoveram uma ação para dizer, olha, vocês não estão fazendo o que precisa para evitar determinadas situações extremas que afetam mais a nossa idade. E esse caso foi julgado e foi entendido que fazia sentido essa cobrança. Então, a gente também pode esperar que vai haver um aumento de litigância climática no Brasil. E isso vai ser um problema se a gente não estiver preparado, né? Se casar com a judicialização da saúde, que já é existente, já está estruturada a judicialização da saúde, né? Então, é integração das pautas aí, né? Mas nessa linha de políticas públicas, Patrícia, você que já passou por todas as cadeiras, como é que a academia e a indústria podem impulsionar um pouco mais? Porque são mudanças rápidas. Então, se a gente adota ou não adota isso, é sustentável para o SUS ou não? A gente tem que ter previsibilidade em algumas ações, investir em pesquisas. Aumenta o escopo. A pesquisa auxilia nesse sentido, né? Traz uma base para que se defina realmente se eu vou caminhar para um lado ou para outro. Mas também tem um pouco do feeling do gestor, a meu ver. Sim. Porque tem coisas que você precisa ali resolver sem ter tanta base e tempo, né, para a pesquisa. Então, acho que nós também vamos ter que escolher bem quem serão esses gestores, né, que estarão nas posições aí da presidência da República, governos e tudo mais. Né? Essa é uma coisa que a gente ainda precisa aprender no Brasil, enfim, as pessoas entenderem que o seu voto ali faz a diferença. E nos comitês que você participa, nas suas intervenções também na questão da criação de políticas públicas, você vê essa correlação entre saúde e clima tão presente quanto deveria? Não, eu acho que está aquém do que seria necessário. Nós realmente precisamos impulsionar essa questão do olhar de, olha, um evento climático pode e vai interferir na saúde das pessoas. Tá? Eu acho que o brasileiro ele não se envolve muito com questões que não lhe digam respeito diretamente. Então, esse é um ponto também de formação da sociedade brasileira, né? Como nós vamos avançar nos próximos anos, formando uma sociedade mais consciente, que tem condição de exigir mais, porque é isso, senão a pessoa ela simplesmente não percebe que ela teria um papel ali. Para os próximos 25 anos, Patrícia, o que você gostaria que a universidade desenvolvesse e que os nossos políticos, os nossos legisladores estivessem atentos?
Olha, pela minha formação, eu não posso deixar de colocar a questão da sustentabilidade, Claro. né? A gente percebe que as questões ambientais, juntamente com as econômicas e as sociais, elas formam esse tripé que realmente é fundamental para nós termos vamos dizer, um real direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Porque não adianta eu dizer que o artigo 225 da Constituição Federal traz esse direito se ele não é uma realidade na vida das pessoas. Então, o que eu espero é que o artigo 225 da Constituição Federal seja uma realidade na vida dos brasileiros. Sim, um meio ambiente seguro. Equilibrado, em condições de vida adequadas, o que a gente chama de qualidade de vida. Clima é saúde. É isso aí. Patrícia, pensando em futuro, mas futuro de longo prazo, que ferramentas a gente tem ou que estão sendo desenvolvidas que conduziriam a saúde pública, ligada ao meio ambiente, ligada à sociedade, por um bom caminho? Onde a gente não pode errar? O que a gente tem que estar atento? Quando a gente fala em saúde planetária, a gente está falando em saúde da própria civilização humana, né? Então, a meu ver, nesse caso, a gente teria que trabalhar muito essas políticas mais preventivas, esse olhar sobre como estão as questões, quais são os riscos de doenças futuras, enfim, como pandemias e situações semelhantes, e ter uma atuação mais preventiva, que é adaptação e mitigação, né? Então, a gente vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também fazer adaptação para que as pessoas sintam menos os efeitos desses eventos extremos. Acho que está muito ligado à questão climática. Realmente, investir em informação, prevenção, tentar agir ou tentar reduzir o impacto. Tiago, na sua percepção, a indústria, a função das parcerias para uma medicina ideal daqui a algumas décadas, o que a gente não pode deixar de ter no radar? Eu acho que todo esse arsenal, né, de diagnóstico, vacinas e terapias que estão relacionadas às mudanças climáticas e isso tem um leque de produtos e principalmente para situações de eventos agudos, né? Você tem que ter todos não só medicamentos básicos, né, até também material hospitalar. A gente viu na pandemia a falta de luva, de máscara, de oxigênio. Sim. Enfim, todo o que é básico para evento agudo a gente tem que ter aqui. Isso é uma perspectiva da saúde, assim, a indústria olhando para portfólio de produtos e materiais que precisam ser produzidos e ter escala de produção e proteção aqui no Brasil. E, por outro lado, também tem uma oportunidade do desenvolvimento da própria indústria, né, da descarbonização da própria indústria, até da prototipagem de produtos, né, que dependam ou consumam menos energia para ser produzidos, né, que sejam mais ecologicamente corretos ou favoráveis ao meio ambiente. Então, acho que são essas duas ações principais aí que a gente tem dentro da área do complexo industrial da saúde. Engraçado quando você fala essa questão dos insumos, a gente fala muito, né, de segurança energética, segurança alimentar, tem essa segurança na área da saúde, de ter essas cadeias sendo desenvolvidas no país também. Sim. Quando tem um problema que é global, essas cadeias são interrompidas. Exato. E o Brasil, ele tem um papel muito estratégico, ele funciona como um hub na América Latina. Ele já é. Os países vizinhos, eles já olham o Brasil como um hub. Sim. Existe uma necessidade, né? Não é como se fossem quase estados do Brasil, e isso tem uma articulação feita pela Organização Pan-Americana de Saúde fantástica, né? Então, a América Latina é composta de diversos pequenos estados, né? Uruguai, Paraguai, Bolívia, todos esses têm uma dependência do Brasil nessa área da saúde, hub de saúde. Eles não têm condição, não têm viabilidade econômica de estruturar um parque industrial como o Brasil já tem hoje, né? E que precisa ter muito maior e muito mais desenvolvido, mas o Brasil ele funciona como um hub, então tem essa relevância regional também. Então, o que você está dizendo é que o nosso planejamento não serve só aos brasileiros. Não. Serve para a região, para a América Latina. É muito interessante isso. Poucas pessoas sabem, mas e principalmente falando de vacinas, terapêuticos, né? Tudo que é cadeia industrial da saúde quase concentrado aqui no Brasil, alguma coisa na Argentina, outra coisa no México, mas
o Brasil é o principal player aí na região, né? É responsabilidade dupla. Enorme. Nota 1000, pessoal. Muito obrigado pelo bate-papo. Genial ver a visão de vocês. Obrigada. Feito.